Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou Sabrina, sou psicóloga e fui convidada pela Xilolite para poder fazer uma apresentação, uma conferência, né, uma palestra sobre o tema Covid, além dos sintomas físicos. Então, essa palestra ela acontece devido à semana da CIPAT, né? E geralmente essa semana ela ocorre ao longo do mês de setembro, né? Durante o mês de setembro, e em virtude do momento em que nós vivemos, dessa vez vamos, né, fazer de uma maneira inédita, que é através dessa transmissão online. E eu queria dizer a vocês que esse tema que me foi dado, né, que eu pudesse explanar um pouquinho para vocês, é fruto, né, desses últimos 6, 7 meses aí que estamos vivendo essa pandemia. Nós não temos nenhuma ideia aqui, nenhuma teorização que seja definitiva. A gente está construindo, né, as nossas teorias, a nossa impressão, né, ao mesmo tempo que a gente vive esse momento, né? E essa apresentação, ela também é um resultado das lives, das outras atividades de transmissão online que eu venho fazendo aqui ao longo desses últimos meses. Então, talvez para quem já tenha assistido essas apresentações, possa soar um pouco repetitivo, e para quem não assistiu, vai ter a oportunidade de acompanhar um pouco aí o que é que nós estamos pensando, refletindo e vendo aqui no consultório, a partir do que os pacientes nos trazem a respeito dessa pandemia. Então, só relembrando, né, o título é Covid, além dos sintomas físicos. Eu vou tentar trazer um pouquinho para vocês as questões psicológicas dessa pandemia do coronavírus. E aí eu inicio com essa frase de Clarice Lispector, em que ela diz: viver é um eterno rasgar-se e emendar-se. O que ela, né, quer dizer com essa frase? É que ao longo da nossa vida, a gente vai enfrentando aí uma série de dificuldades, uma série de obstáculos, mas o ser humano tem uma capacidade incrível de se reerguer diante de cada barreira que ele encontra no caminho. Então, o tempo todo a gente vive um processo de desconstrução e de reconstrução, né? De momentos de muita dificuldade, de momentos de superação. Então, eu gostaria que vocês ficassem com essa citação dela registrada. Eu acho muito importante, muito bonito que a gente tenha isso conosco, né? Das possibilidades que o ser humano tem de dar a volta por cima. E aí eu começo com esse slide, né, introdutório, em que eu coloco para vocês que a pandemia do coronavírus nos coloca à mercê de muitas contingências. Então a gente até então, né, vivia numa ilusão de controle. Não que a gente tivesse controle sobre a vida, né? Porque a vida a gente não tem controle, as coisas acontecem sem que a gente possa muitas vezes evitar, né? Mas isso não era escancarado, né? Isso era escondido. E o coronavírus vai nos colocando, essa pandemia nos coloca como nós somos vulneráveis. Não inaugura a morte, apesar de tantos óbitos, né? Milhares de óbitos que temos. Não inaugura a morte, mas escancara o que está velado. Então, o ser humano tem muita dificuldade de se confrontar com a morte, né? E nós sabemos que temos aí as doenças que são sérias, doenças graves, doenças muitas vezes fatais, mas como mecanismo de defesa, a gente fechava os olhos para isso. Com o coronavírus, a gente não consegue mais pôr essa venda. Então, escancara aquilo que a gente evitava se confrontar.
E aí, de repente, põe em suspensão nossos planos e projetos. Não se tem mais o futuro, ninguém sabe quando é que vai poder viajar, quando vai voltar à aula, quando vai poder recomeçar, né? Muitas pessoas tinham planos de casamento, como é que foram suspensos, de festas, tudo isso fica em suspensão. A gente começa a receber pelas redes sociais uma avalanche de informações. Então, em alguns momentos, precisa usar máscara, não deve usar máscara, é tal remédio, é outro remédio. Vem um infectologista que nos diz uma coisa, vem outro que nos diz outra coisa. Então, aquela sensação de estar perdido, né? É muito comum no início de todo esse processo, no início de toda essa vivência. Vai ficando muito claro que o pensamento, da importância do pensamento coletivo e de que a nossa decisão impacta a vida do outro, né? De que se a gente não se protege, a gente não só nos expõe, mas a gente expõe o outro também. Essa pandemia, ela põe em evidência diversas carências ligadas à saúde, ligadas à educação, né? Nosso sistema de saúde precário, as escolas sem uma estrutura de higiene, inclusive, adequada, né? Por isso, toda essa dificuldade de retornar às aulas. E aí, diante de todo esse contexto, é inevitável que as pessoas produzam sintomas psíquicos, né? Então, os sintomas psíquicos, eles são atravessados pelo que se passa no social, na sociedade. A gente não fica imune a estas questões sociais. E aí, diante disso que é imprevisível, né, dessa peste, esse vírus é uma peste, dessa peste que vem de repente, que a gente não tem defesa, né, contra isso, quais são as nossas reações? A gente tem medo, né? Então, o que é o medo? O medo é algo que a gente consegue nomear. Eu tenho medo do coronavírus. A gente sabe que a gente tem medo disso. Eu tenho medo de viajar de avião. A gente tem medo de entrar no avião, de viajar de avião. Quando a gente consegue nomear nosso medo, a gente consegue também ter medidas de defesa contra esse medo. A gente vai se cuidar, não vai se aproximar daquilo que provoca medo, ou vai se cuidar para não se aproximar do que provoca medo. Ansiedade diz respeito ao futuro, a uma expectativa. Eu quero muito que algo aconteça, mas eu não sei se vai acontecer. Então, ansiedade é algo que está lá na frente, que a gente gostaria que acontecesse, mas não sabe como vai ser. Já a angústia é algo que é muito mais próximo do terror, do pavor, do pânico. A angústia, ela provoca uma sensação que é muito difusa, um mal-estar que é muito avassalador. A gente é assolado, invadido por uma série de manifestações do corpo, né? O coração acelera, é descontrolado, né? Numa ansiedade, quando a gente quer algo que vai acontecer, que não sabe se a gente vai ter, a gente também tem sensações corporais, mas elas não são descontroladas como na angústia. No medo a gente também tem, mas na angústia é tudo muito mais intenso. Então temos sensações corporais descontroladas, a gente tem pensamentos que ficam muito confusos, muito embaralhados. E dentro dessa escala de reações, a gente também tem a negação. E o que é a negação? É negar a doença, negar que aquilo existe, dizer que é mentira, né? A gente precisa ter cuidado porque da negação, a negação está num extremo, o pavor, a angústia está em outro. A gente tem que estar num meio termo, numa medida. Qual é essa medida? É sentir medo. Um medo em que a gente, ao se proteger, se sente um pouco mais seguro. Porque na angústia, nem com proteção de máscara, do álcool, a gente se sente seguro. Muitas pessoas ficaram trancadas dentro de casa, não saíram, né? Por outro lado, também a solução não é fingir que nada acontece e dizer que isso é mentira, né? Medo, a gente tem que parar de ter medo do medo. Por quê? Porque medo é um bom sinal de desenvolvimento psíquico. Diante do desconhecido,
é natural, é esperado que a gente tenha medo. Então, uma criança, quando ela começa a crescer, se é uma criança que não tem medo de nada, isso muitas vezes me dá um sinal de que tem algo ali de estranho. Porque é preciso que ela tenha medo. Medo de pessoas desconhecidas que pegam ela. Medo de atravessar a rua. Medo de pular numa piscina. Então, a criança que não tem medo de nada, a gente fica atento. Por quê? Porque medo faz parte da vida. É natural que a pessoa tenha medo. E aí eu vou só trazendo rapidamente, né? Eu tô vendo que o meu tempo tá bem avançado aqui, mas vou trazendo rapidamente assim. Nessa pandemia, a gente percebeu uma dificuldade muito grande de compreensão entre os casais. Então, vários conflitos conjugais foram aí exacerbados, né? Por quê? Parceiros que não acreditam no isolamento, então a gente teve, por exemplo, mulheres se protegendo junto com os filhos e o marido saindo sem proteção, indo para bar, indo para jogar bola, como se nada disso fosse verdade, como se fosse tudo uma invenção. Por outro lado, algumas pessoas que puderam se isolar e que ficaram dentro de casa perceberam que essa presença, esse excesso de convívio intensificou os conflitos, porque as diferenças ficaram mais evidentes. Aí, com isso, também surgiram muitos casos de violência doméstica, os telefonemas aí de denúncia, né, os locais que recebem denúncias, registraram uma quantidade muito grande de denúncias de violência doméstica, e a gente percebeu também uma sobrecarga muito grande nas mulheres, mental e física, porque elas tiveram que se ocupar de toda a casa, muitas não puderam contar com a ajuda que tinha da mãe, de uma funcionária, por conta dessas pessoas que não foram lá ajudar, e também, né, a questão de ter que fazer as atividades escolares com as crianças. Então, as mulheres, isso tem estudos já, isso já é documentado, do quanto que essa pandemia sobrecarregou as mulheres. E quando sobrecarrega, quando a gente sabe que tem uma sobrecarga, tem um risco aí de agravo, de intensificação das questões mentais, né? Das questões psíquicas. Rapidamente, eu vou falar um pouquinho com vocês do comportamento infantil. Então, vimos, né, que algumas famílias preferiram não contar para a criança o que estava acontecendo, né? Mas criança, ela é muito perspicaz e ela percebe muito rapidamente quando o pai está preocupado, quando a mãe está preocupada, quando tem algo errado, uma avó que cuidava dela e deixou de ir, ela ia à escola, deixou de ir à escola. Então, sempre com uma criança, a gente precisa conversar sobre o momento que a gente vive. A gente deve contar a verdade. Agora, essa verdade, ela precisa ser administrada. Você precisa administrar essa informação que você conta. Porque cabe aos pais serem o quê? Eles amortecerem o mundo. Então, a gente não conta o que acontece tal qual acontece. A gente conta num vocabulário que aquela criança tem condição de entender. Se é uma criança pequena, a gente vai usar determinado vocabulário. Se é uma criança maior, a gente vai falar de uma outra forma. Nessa pandemia, a gente percebeu um uso excessivo de telas. Então, as crianças ficaram mais em casa, muitas vezes para ocupá-las, né, para que elas não interferissem ali na rotina da casa. Os pais cederam quanto ao uso de telas, televisões, tablets, celulares, de maneira indiscriminada e ilimitada. A gente precisa ter cuidado com isso. O uso de telas ele não é recomendado antes dos 2 anos e acima dos 2 anos de modo muito cauteloso, de modo muito prudente. A criança não deve passar mais do que 1 hora. A criança acima de 2 anos não deve ficar mais do que 1 hora na frente de telas.
Abaixo dos 2 anos, elas não devem ter acesso a telas, né? Eu entendo que muitas vezes as telas são usadas para que a rotina da casa possa se estabelecer. Mas, por outro lado, a gente pode estar ali causando danos para as crianças com o uso excessivo de telas. É um momento que a gente deve transmitir para a criança o valor do coletivo, a importância da gente poder pensar na nossa sociedade, né, da gente poder não ser individualista, da gente poder pensar na nossa comunidade, né, que a nossa proteção também significa proteger o outro, o nosso cuidado também significa cuidar do outro. Quais têm sido os sintomas físicos, né, psíquicos, mais frequentes nas crianças nesse momento de pandemia? Aqui no consultório eu tenho visto as crianças muito mais irritadas, tendo muito pesadelos, as crianças estão ansiosas. Essa ansiedade muitas vezes a gente percebe através de tiques nervosos, ou então crianças que já eram desfraldadas, que não faziam xixi na cama, passaram a fazer xixi na cama. Crianças que estão tendo excesso ou falta de apetite, comendo muito, comendo pouco, dormindo muito, dormindo pouco. E a gente separa esses sintomas em 2 fases, em 2 séries. A série barulhenta e a série silenciosa. Série barulhenta é aqueles sintomas das crianças que interferem na família como um todo. Crianças que não dormem à noite, que os pais têm que acordar para ficar com a criança. Crianças que não estão comendo, que isso deixa os pais muito preocupados, ansiosos. Mas a gente tem outros sintomas que são sintomas mais difíceis de perceber. Crianças que estão dormindo mais, que estão muito quietinhas, que aparentemente não dão trabalho, mas que também estão sofrendo diante de toda essa mudança de rotina. Quais são os recursos psíquicos que as crianças têm para enfrentarem os momentos difíceis? O brincar, deve-se permitir que a criança brinque, esse brincar livre. Não é o brincar pedagógico, aquele brincar orientado. É um brincar livre, que a criança possa brincar com areia, com massinha, com terra, com água, com os brinquedos que ela tem. Desenhos e criar histórias. Né? Então, a criança desenhar, ter um caderno de desenho à disposição, tinta, e que a criança possa criar histórias. Essa brincadeira livre, sem ser direcionada. E aí temos também o comportamento adolescente. A gente sabe que a adolescência é um momento de transição, né? Um momento em que a criança deixa de ser, o jovem deixa de ser criança para se tornar adulto, em que ele sai dessa convivência de dentro de casa para o mundo. Né? Então, é um momento que é um momento muito delicado, que é um momento que, por si só, a gente já precisa ter muita atenção. E imagina o que é viver a adolescência num momento de pandemia. Então, é tudo muito mais intenso, né? O adolescente, ele quer viver o presente. Então, quando a gente diz que ele não vai poder sair agora, que não vai ter mais festa agora, que não vai ter aula, que não vai se formar com 17, 18 anos, isso para o adolescente é o fim do mundo. O adolescente ele tem muita dificuldade de adiar, porque o tempo que ele tem é o presente, né? Então, imagina o que é para um adolescente suspender projetos, planos, né? Quando para ele o que é mais urgente é viver o agora. A gente sabe que o confinamento ele aumenta os conflitos, porque as pessoas estão muito mais presentes, né? No momento que a gente sai para trabalhar, a gente briga em casa, se discute, tem uma divergência. No momento que a gente sai para trabalhar, para estudar, aquela divergência que a gente teve de manhã, aquilo ali se dissipa muitas vezes. A gente até esquece. Você imagine o que é você brigar, você ter uma divergência e ficar ali confinado naquele espaço com aquelas pessoas o tempo todo. Então, intensifica, aumenta esses conflitos. E aí, o que é importante? Eu não vejo uma maneira de resolver conflito que não seja através do diálogo. De que a gente possa ouvir o outro, falar um pouco, compreender, são essenciais numa troca, num momento de troca.
A gente sabe que o recurso psíquico do jovem, né, o jovem hoje, ele vai muito para a rede social. O lazer do jovem é a rede social. E a rede social, ela tem um alcance também, né? Tem um limite. Porque na rede social a gente não tem cheiro, a gente não tem toque. Tudo isso que é importante para o jovem, né? E quais têm sido esses recursos psíquicos? Além da rede social, em que eles conversam com os amigos, né? Estão ali próximos, mesmo que distantes de corpo. A gente sabe que a leitura, a escrita, a música, tudo que envolve a arte é muito benéfica, seja para a criança, para o adolescente, como para o adulto. E o ambiente de trabalho, né? A gente sabe que essa pandemia, muitos locais de trabalho não puderam parar, né? E estão aí em atividade desde o início. Alguns locais fizeram home office por um tempo, outros não, né? O fato é que a gente precisou aí também voltar à nossa rotina ou enfrentar essa rotina de trabalho em meio a essa pandemia. E aí o que eu tenho visto, né? Que no momento em que a pessoa adoece, antes mesmo que ela saiba o que ela tem, isso já gera muita culpa e constrangimento. Porque hoje, né, você adoece, por exemplo, de coronavírus, leva um tempo para fazer o teste, o resultado demora mais um tempo para sair, e muitas vezes, dali 15 dias que você está afastado do trabalho, ou 10 dias, você pode receber um resultado positivo e negativo. O positivo traz uma série de preocupações e o negativo também. Porque você imagine para um trabalhador, um colaborador, ficar 10, 15 dias em casa e receber um teste negativo. A culpa, o constrangimento, o medo de demissão que ele tem, né? Por outro lado, eu vejo que muitas vezes a pessoa arrisca trabalhar doente, achando que se ficar em casa ela pode perder o emprego. Ela coloca ela em risco e todos os colegas de trabalho, né? Eu vejo que muitas vezes as pessoas que têm comércio, principalmente, em que o comércio ficou fechado por um tempo, né? Quer correr atrás do prejuízo, né? E aí eu me questiono também, e questiono vocês. Correr atrás do prejuízo não é um prejuízo? Será que a gente pode imaginar que existe uma vida sem perdas? Será que nessa pandemia, de alguma forma, todos nós não perdemos? Nesse ambiente de trabalho, a gente tem visto uma maior demissão das mulheres, exatamente porque não tem com quem deixar os filhos. Muitas precisam ficar em casa. Eu acho que é o momento da gente poder repensar a urgência, a aceleração, o aceleramento que a gente vive. Se não é aí a oportunidade da gente desacelerar um pouco e estabelecer e pensar o que é que são prioridades, né? Muitas vezes as nossas prioridades vão muito na direção do ter isso, ter aquilo, e a gente trabalha o tempo todo sem parar, sem curtir, sem aproveitar. Será que não é o momento de repensar quais são essas prioridades? O que é urgente na vida? O que pode realmente deixar para depois, né? E como eu disse anteriormente, será que a gente pode supor uma vida sem perdas? Será que a perda não faz parte da vida, né? Bom, e eu não poderia tratar desse assunto sem antes poder fazer uma menção à questão do retorno às aulas, porque eu sei que é algo que preocupa muito aos pais, tem trazido muita tensão às famílias. A gente sabe que nossos governantes, eles já começam a datar esse retorno às aulas, a gente já começa a ter uma data, a gente sabe que em alguns estados esse retorno já está em andamento, né? já tem se iniciado, e é importante, né, ao enviar um filho à escola diante de uma data de retorno, né, que os pais possam questionar a escola, né, para que esta apresente um protocolo de retorno. Então, cabe aos pais zelarem, né, pela saúde dos seus filhos
e a toda a equipe que trabalha na escola, a Secretaria de Educação, aos profissionais da educação, eles também precisam zelar por essas crianças. Então é importante, é um direito dos pais exigir que a escola apresente um protocolo de retorno, em que nesse protocolo esteja ali explicitando quais são as condições de ventilação, de higiene, de limpeza, se vai haver um rodízio de alunos, quais alunos vão em quais dias, quantos dias essas aulas serão presenciais, quantos dias essas aulas serão online, quanto ao uso de máscara, as refeições dentro da sala de aula, seja almoço, sejam merindas. Então, é um direito dos pais exigir esse protocolo, e esse protocolo, ele assegura muitas famílias, caso ele esteja sendo cumprido e ele venha a ser cumprido, ele é uma segurança. A gente sabe que mais cedo ou mais tarde o retorno às aulas é inevitável, mas é importante que esse retorno seja um retorno seguro, um retorno cuidadoso, um retorno prudente, né, para que não traga aí, as nossas crianças não adoeçam, os jovens não adoeçam, né, e que não levem para casa. Sabemos que muitas famílias aí convivem com idosos, com pessoas que têm outras doenças, e que a doença não se prolifere por conta de um retorno às aulas, que seja um retorno cuidadoso. E aí a gente fala que esse momento é o novo normal, né? Vivemos aí um novo normal. Não gosto muito desse nome, porque eu acho que a gente já, ao falar de normal, de anormal, a gente já cria aí uma patologia, uma categoria de patologização, mas é o conceito que foi colocado, a gente vai usar ele aqui também, né? O que é esse novo normal? Esse novo normal é esse momento de adaptação a essa realidade no que nós temos, a isso que nos coube viver, a isso que nós não temos controle, né? A gente vive um momento aí de luto pela vida anterior, pela liberdade que nós tínhamos de sair sem máscara, de não precisar usar álcool o tempo todo, de não precisar nem lavar as mãos o tempo todo. A gente tinha uma sensação muito grande de segurança, de que nossos planos dariam certo, mesmo se fossem daqui 1, 2, 3 anos. Então a gente vive um luto por tudo isso que a gente hoje já não tem mais, né? É uma readaptação a essa nova vida. A gente, por outro lado, ao mesmo tempo que a gente tem uma ânsia em voltar a viver tudo isso que a gente tinha, a gente tem uma dificuldade também muito grande em retomar a nossa vida, né? Por causa do medo, por causa das incertezas, ainda há um risco muito grande em adoecer, a gente não pode negar isso, né? E a gente sabe que cada um vai ter um tempo necessário para retomar a rotina, retomar as suas atividades e se sentir seguro para ir a determinados lugares e voltar a fazer as suas atividades habituais. E aí, diante de toda essa pandemia, né, e de toda essa tensão, de todo esse pavor que tudo isso provocou, a gente vê surgir aí uma oferta de atendimentos psicológicos. Eu gostaria só de trazer algumas questões sobre isso. Eu acho que a gente precisa ter cuidado, porque vende-se aí atendimentos psicológicos online como se fossem iguais ao presencial. Sabemos que não é. O online, ele é autorizado pelo conselho, ele tem sim a sua eficácia, mas ele não é igual a um atendimento presencial, né? Tem questões de conexão, né? De privacidade dentro da casa, diversas questões que são envolvidas num atendimento online e que não fazem parte de um atendimento presencial. A gente sabe que o atendimento online ele não é para todos. Muitos psicólogos não fizeram, não atenderam dessa forma, não quiseram. Muitos pacientes também recusaram. Então, a gente sabe que alguns se adaptam, outros não. E a gente precisa lembrar o seguinte, que no momento que a gente sozinho, com a ajuda dos nossos familiares, a gente não consegue resolver as nossas dificuldades, a gente continua em sofrimento, não consegue acalmar, apaziguar as nossas emoções, a gente deve procurar a ajuda de um profissional.
né? O melhor remédio para o sofrimento psíquico não é a medicação, não é um antidepressivo, não é um remédio para ansiedade. É a palavra, é a gente poder falar daquilo que nos aflige. Uma medicação, ela tem um efeito curto, um efeito temporário. Quando aquela medicação cessa, aquele efeito cessa, aqueles sintomas emocionais ali, eles reaparecem. A gente não deve tomar medicação a vida toda. A medicação apazigua de um lado, traz outros problemas, o tanto que o nosso rim, nosso fígado precisa trabalhar para tirar uma medicação dessa do corpo. Então, muitas vezes eu entendo que é necessária uma medicação, mas a gente não pode prescindir de um atendimento psicológico. Se o sofrimento é intenso, é preciso buscar a ajuda de um profissional. Já concluindo, porque o meu tempo já ultrapassou tudo que eu tinha, né? É preciso a gente lembrar que, ao contrário do que os nossos governantes querem colocar na gente, querem nos convencer, o fim do isolamento social não é o fim da pandemia. A gente precisa continuar nos protegendo, seguindo aí as restrições, o distanciamento social. Aqui em Brumado, nós acompanhamos os boletins diários e vemos como ainda é instável, como ainda é oscilante essas estatísticas. Então, a gente precisa se proteger e proteger o outro. A gente sabe que a pandemia inaugura um novo mundo, o coronavírus passará, com certeza, logo, logo, mas as marcas ficarão. A gente começa a recolher os efeitos psíquicos dessa pandemia agora. A gente ainda sabe que muita coisa está por vir. Dizer que a humanidade ficará melhor, a gente sabe que não, a gente está vendo que não, mas a gente sabe que a humanidade avança em crises e certamente essa experiência que a gente viveu trará alguma lição de alguma forma para a gente. A gente precisa pensar numa necessidade aí de mudança radical na sociedade. Nossa sociedade precisa ser mais solidária e mais cooperativa. A gente precisa olhar mais para o próximo. A gente precisa tirar os nossos olhos que estão aí mais voltados para o nosso próprio umbigo, para a nossa própria vida e olhar para o outro. Infelizmente, é preciso uma catástrofe dessa para nos fazer pensar a sociedade que a gente vive. Para encerrar, eu trago essa citação de Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Apesar de todas as dificuldades que a gente encontra na vida, essa não, com certeza não será a última, né? A gente pode e deve, né? Se reerguer dentro do tempo de cada um, né? Enfrentar aí as dificuldades, tentar elaborar aquilo que nos coube viver. Agradeço a paciência de vocês e tudo de bom para todos. Espero que logo, logo possamos nos encontrar presencialmente. Um abraço.